A mensagem que trago aqui é para você que passou por uma grande perda e para aqueles que infelizmente passarão por uma perda no futuro. Assim como o sol, a sombra, a chuva, a tempestade e a bonança estão sobre os bons e os maus, as tragédias estão sujeitas a todos, pois todos fazemos parte desse mundo decaído. Por que Deus permite que passemos por momentos tão duros e tão difíceis de suportar? É justo perseverarmos no caminho do Senhor e sermos atingidos por tragédias irreversíveis? Medite em tudo que for dito aqui. Espero que essas palavras possam trazer um pouco de conforto para você e para aqueles que precisam de apoio em momentos tão difíceis. Onde estava Deus quando algo trágico aconteceu em sua vida? Talvez você tenha se perguntado ou perguntado a Deus do porquê desse silêncio tão ensurdecedor. Será mesmo que Deus estava em silêncio? Ou foram as circunstâncias que não te permitiram ouvir a sua voz, as quais nos tapam os ouvidos, nos deixando surdos de fato e incapacitados de ouvir a resposta de Deus? Ou será que é Ele surdo? Talvez a nossa voz não chegue aos seus ouvidos. Será que Ele tem ouvidos? Se é que Ele exista mesmo. São muitos questionamentos. É compreensível. Queremos resposta do porquê de tanta dor. E se Ele existe, Ele não se importa? Como explicar? O fato é que quando estamos no fundo do poço, somos rejeitados, ignorados, esquecidos por todos. Mas posso te garantir que mesmo que achemos que até Deus se esqueceu de nós, Ele se preocupa. Ele é o único que pode nos alcançar no fundo do poço e nos tirar de lá. Basta que não desistamos de clamar pelo seu socorro. O fundo do poço é onde mãos humanas não alcançam e não têm a menor pretensão em alcançar. Nossas lágrimas desesperadoras tocam o coração de Deus, fazendo com que Ele mova céus e terra, mas Ele age no tempo dele. Certa feita, Deus deu direito de escolha a Davi de como ele queria ser punido: cair nas mãos dos homens ou cair nas mãos de Deus. E com a sabedoria de um rei, detentor de um currículo repleto de vitoriosas batalhas de guerra, sabendo que o homem tem uma queda natural à crueldade, ele escolheu cair nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Então, por que muitas das vezes, quando tudo parece estar perdido, o silêncio insistente de Deus nos dá a impressão de que Ele não se importa? Parece uma crueldade. Muitos, em seus sofrimentos, procuram achar no silêncio da madrugada, uma madrugada longa, quase que infinda, cheia de lágrimas e de dor, esperando poder sorrir nos primeiros raios do sol, já que a sua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Será que Ele está na madrugada? Ouvimos tanto falar de um Deus onipresente, por que não parece estar aqui agora? E quanto ao Deus onisciente, Ele sabe do quanto estamos sofrendo? Antigamente, como a maioria dos crentes, eu costumava dizer que se quisermos ter uma resposta rápida de Deus, é só buscá-lo pela madrugada, porque a fila é menor. E conversando com um sábio amigo pastor, usei esse jargão tão falado em nosso meio, e fiquei maravilhado quando ele disse: "Irmão Carlos, essa fala limita o poder de Deus. Sua resposta, de modo urgente, não está condicionada à quantidade de pessoas de joelhos dobrados clamando por Ele." Então eu parei para pensar, é verdade, se fosse assim Ele não seria Deus. Será que é por isso que muitos, pelo fato de o buscarem pela madrugada e não ouvirem sua resposta, se sentindo sozinhos e abandonados por Deus, deixam passar em suas mentes a dúvida de sua existência? E se Ele existe, é justo que aconteçam coisas trágicas em nossas vidas? Por que parece Deus não se importar quando estamos perdendo alguém que amamos para uma enfermidade? Suplicamos pela cura e ela não acontece. Clamamos pela presença de Deus e parece que Ele está cada vez mais longe. Tudo soa tão injusto. Ouvimos dizer que Deus tarda, mas não falha. E há pessoas que dizem que Ele nem tarda e nem falha. Há um acontecimento
histórico que a Bíblia relata, com o qual aprendemos mais sobre o caráter e o poderio de Deus. A 3 quilômetros de Jerusalém, num povoado chamado Betânia, moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro foi acometido por uma enfermidade fatal. O desespero então tomou conta de suas irmãs. E sabendo do amor que Jesus tinha por eles, mandaram-no chamar, acreditando elas que ele viria sem demora, o que não aconteceu, decepcionando-as. A Bíblia diz que mesmo sabendo da gravidade da doença de Lázaro, Jesus permaneceu no lugar onde estava por mais 2 dias. Se você prestar atenção, vai notar que as irmãs fizeram questão de tocar profundamente na sensibilidade de Jesus, dizendo: aquele que tu amas. É natural tentar recorrer à memória de Deus supostamente adormecida. Quando o rei Ezequias ouviu a sentença de Deus pela boca do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele voltou seu rosto para a parede e orou, recorrendo a essa tática de fazer Deus puxar pela memória, como se ele tivesse esquecido. O profeta Abacuque, quando clamava, disse: na ira, lembra-te da misericórdia. Lázaro era amigo de Jesus. Ele não o deixaria morrer. Pelo menos era isso que suas irmãs pensavam. Elas desconheciam o verdadeiro poder de Jesus. Limitavam seu poder apenas à cura. Para elas, a morte era o fim. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava enterrado há 4 dias, em estado de putrefação. Cheirava mal. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o que ela realmente queria dizer era: é tarde demais, Senhor. Meu irmão já está morto. Por isso que o mandamos chamar em caráter de urgência. Agora sua matéria apodreceu. Está se desfazendo, cheira mal. Veja que mesmo confessando com sua boca que tudo que Jesus pedisse ao Pai, ele o faria, ao dizer que a ressurreição seria no último dia, entendemos que para ela, mesmo que Jesus pedisse que seu irmão voltasse à vida, seria impossível, uma vez que sua carne já apodrecera. Isso indicava que realmente ela não tinha noção do verdadeiro poder de Jesus. Para ela, Jesus chegou tarde demais. O seu amigo já estava morto, e morto há 4 dias. A boa notícia é que Jesus tinha autoridade para dizer que Lázaro estava num profundo sono e que só ele poderia despertá-lo. Entenda que Jesus era o único que pode se dar ao luxo de chegar tarde, porque ele resolve qualquer tipo de problema, a qualquer tempo, seja qual for a situação. Se Deus é capaz de suscitar filhos a Abraão das pedras que não têm vida, quanto mais ressuscitar um amigo amado, morto, por apenas 4 dias. Ele tarda, mas não falha, porque para ele o chegar tarde não o impede de agir. Ele resolve tudo. Mesmo que você se sinta esquecido por todos e por Deus, saiba que ele se preocupa com você. Mesmo que aparentemente você só esteja falando às paredes, saiba que Deus está te ouvindo, que suas lágrimas têm chegado ao seu trono. Mesmo que você ache que não há mais solução, que tudo está perdido, confie, o tempo é dele. Mesmo que para você seja tarde demais, ele colocará tudo em seu devido lugar. E quando a providência chegar, você terá uma fé inabalável. Quando o primeiro homem pecou, nos deixou a dor, o sofrimento e nos trouxe a morte. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, seu Filho, que se sacrificou por nós. Ele suportou tudo para que tivéssemos uma segunda chance. Aqui sofremos perdas. Essa é a consequência da natureza adâmica. Mas o Senhor foi preparar um lugar para nós, e se perseverarmos, lá serão compensadas todas as perdas que tivemos ou que tivermos. Por mais que soframos, nada se compara ao que o Senhor Jesus sofreu por amor de nós. Nós merecemos, pois somos pecadores. Jesus sofreu em nosso lugar, sem pecado algum. Ele levou sobre si todo o fardo que era nosso por merecimento, para nos devolver a vida que nos foi tirada no Éden. Então, onde Deus estava quando o seu ente querido foi tragado pela morte causada por uma enfermidade incurável, ou de uma bala perdida, ou de um latrocínio causado por um homem sanguinário sem a menor compaixão? Ele estava no mesmo lugar em que estava quando seu filho era humilhado, torturado e morto pelas mãos do homem que ele tanto amou. Era preciso que isso acontecesse. Quando você se sentir esquecido e vivendo uma situação aparentemente injusta, lembre-se que Jesus se importa, pois ele venceu o mundo. Ele morreu porque ele se importa com você. Está pronto a te ajudar. Lembre-se de que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. E embora muitos achem que o que ele quis dizer foi, e vós vencereis, na verdade o que ele disse foi, saiba que se você se decidir por mim, nesse mundo em que você terá aflições, você se decidirá por alguém que é maior do que o mundo, pois eu venci. Você não mais será desse mundo. Eu tenho um lugar preparado para você, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Só persevera, sede forte, porque eu me alegro na sua força. Oh, glória a Deus! Decida-se por Jesus agora. Ele te espera de braços abertos. A prioridade de Deus é você. Que Deus abençoe e que Ele continue falando mais e mais ao teu coração. Tenha o seu consolo em Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, deixe um comentário. Estarei orando por você toda madrugada. Fiquem com Deus.